Olá! Nesse vídeo eu gostaria de trazer uma reflexão, conforme aconteceu no vídeo anterior, uma reflexão a respeito da nossa própria natureza, naquela ideia de autoconhecimento, na mesma ideia de que sempre alguma reflexão que possa ser feita a respeito da nossa própria natureza e pode auxiliar nesse sentido de a gente se conhecer mais, sentido de autoconhecimento mesmo, que acaba aí sempre sendo benéfico. Então o assunto, eu vou tocar hoje no ponto que eu vou explicar aí adiante sobre imagem de Deus, mas eu gostaria de deixar claro aí desde o início, talvez eu até acabe sendo repetitivo aí ao longo da explicação, que eu não estou falando sobre Deus, ou seja, se não é esse o assunto, né? Então se alguém chegar no final do vídeo com alguma ideia assim, ele está afirmando a existência de Deus ou negando a existência de Deus, não é sobre isso, é um outro assunto. Quando eu falo de imagem de Deus, quando Jung especificamente foi estudar a respeito da questão de como a humanidade se comporta a respeito dessa ideia de uma divindade, o fato objetivo, independente se Deus existe ou não, o fato objetivo é que a ideia da existência de Deus, ou seja, essa imagem de Deus na mente humana, na psique humana, ela se repete ao longo da história, em sociedades isoladas, em indivíduos isolados. Então, o fato que pôde ser estudado, então, no caso por Jung, repetindo, não é sobre a existência de Deus, mas sobre a existência dessa imagem de Deus. Aí que o Jung ele começa a traçar uma determinada hipótese de o que seria esse relacionamento que a humanidade sempre teve com esse conceito da imagem de Deus. Então, para entrar nesse assunto, eu vou recuperar, conforme eu já introduzi no vídeo anterior, aquele conceito a respeito do inconsciente. Então, o que seria o inconsciente? Aquele aspecto da nossa natureza, da nossa psique, que não se encontra consciente, ou seja, a gente não tem conhecimento desse nosso aspecto da psique. Ou seja, um aspecto da nossa natureza, da nossa psique, onde estão inseridas ali diversas informações que a gente pode não estar consciente, pode vir a estar consciente um dia ou não, mas o fato é que a gente não tem conhecimento, pelo menos nesse momento, é isso que a gente chama de inconsciente, né? Aquilo que a gente não tem conhecimento nesse momento. Até no vídeo anterior eu trouxe aquele exemplo de uma lembrança, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente não tem acesso a essa memória de uma determinada lembrança, mas tá lá no inconsciente, né? Ou seja, de alguma forma o inconsciente consegue se comunicar com o nosso ego, com esse aspecto nosso aqui que está consciente, que está interagindo com o mundo e passar informações ali que a gente tem a impressão de estar esquecido, ou seja, nesse sentido que ela está inconsciente. Então, o Jung desenvolve um conceito que ele vai chamar de self. O que é o self? Seria a totalidade da nossa psique. Ou seja, quando ele fala de self, ele está englobando o aspecto consciente e o inconsciente. É como se fosse o aspecto total da nossa natureza. Então, o Jung ele traça a seguinte hipótese. Será que quando as pessoas, ao longo da história, aí, se relacionaram com essa imagem de Deus, com essa imagem de divindade, será que não era um relacionamento com si próprio, ou seja, com esse aspecto total? Vou tentar exemplificar através de algumas imagens aí para tentar deixar mais clara essa ideia. É bastante interessante o comportamento, por exemplo, de a gente ser ensinado e a sociedade, sobretudo cristã aqui, mas não só as cristãs, essa ideia de fazer uma oração antes de dormir, né? O que significa essa oração? Significa se comunicar com uma divindade, né? Oração seria mais ou menos esse conceito. Agora, será que essa comunicação não poderia ser com esse aspecto total nosso? Porque se a gente analisar que esse nosso aspecto inconsciente ele tem um certo poder, no sentido que ele tem um poder até, de certa forma, informacional, ele contém informações que nós, no momento, não estamos tendo acesso. A ideia do Jung, a hipótese é se, para o nosso ego aqui, para esse nosso aspecto consciente, esse aspecto que a gente está aqui se comunicando, interagindo no mundo exterior, teria uma visão de uma entidade superior, esse nosso próprio aspecto inconsciente, esse próprio nosso aspecto total, nesse sentido que ele tem essa capacidade de nos fornecer informações, de nos auxiliar em problemas do dia a dia. Tem um exemplo, inclusive, famoso aí na literatura científica do químico Kekulé, que em um certo momento da pesquisa dele, ele não conseguia, ele tinha um problema insolúvel, ele não estava conseguindo solucionar. E aí conta a história que ele sonhou
com a imagem de uma cobra mordendo o próprio rabo. Até é uma imagem arquetípica aí, bem convencional aí, mas para ele, ele acordou com a sensação de ter resolvido aquele problema que ele tinha colocado atenção nos dias anteriores, que é a ideia do anel aromático, uma estrutura química lá, que seria parecido com essa imagem, então, da cobra mordendo o próprio rabo. E aí ele tem esse insight, a partir desse sonho, de uma imagem simbólica, e de fato ele acorda, enfim, não sei exatamente como se sucedeu ali na história, mas o fato objetivo é que ele vai lá e faz o teste da estrutura molecular e acaba solucionando o problema através desse sonho. Então a gente vê também na história aí das religiões, ou na história em si, as ideias dos profetas, né, que tem sonhos proféticos. Então qual que é a diferença? Qual seria, por exemplo, a diferença de um sonho profético, que um dito profeta acorda um dia e faz uma revelação divina? Qual seria a diferença desse sonho que o Kekulé lá teve? E no caso ele não considerou uma revelação divina. Ele considerou que um aspecto inconsciente dele durante a noite acabou solucionando esse problema. E é interessante a gente analisar que não é incomum, muitas pessoas acabam adotando essa estratégia de, às vezes, estar resolvendo algum problema ali no teu dia a dia, e qual a estratégia é insolúvel, a pessoa não consegue avançar naquele problema, qual que é a estratégia que muita gente adota? É esquecer. Ir fazer outra coisa, ou às vezes dormir, colocar atenção numa outra coisa, assistir um filme, se distrair, se voltar a outro problema, e aí de repente no meio dessa outra atividade, você não está mais pensando naquele problema e de repente aparece a solução do problema. Então a ideia é que o inconsciente ele tem uma série de informações, uma determinada capacidade que está acima ou além do nosso próprio consciente, né? Então às vezes a gente conscientemente não consegue resolver o problema e a gente acaba delegando esse problema para o nosso aspecto total, para esse self, que seria então o nosso eu maior, o nosso eu total, né? Não só esse eu egóico aqui que está interagindo com o mundo exterior. Então, nesse sentido que o Jung traz essa hipótese, então, de correlacionar essa imagem de Deus com o nosso próprio self. Então, é essa reflexão que eu queria trazer para a gente ter uma ideia de como a nossa própria natureza pode ser, de certa forma, poderosa dentro dessa hipótese. Então, eu até vou reafirmar aqui que isso não significa que, por exemplo, então o que você está querendo dizer é que todos aqueles profetas das histórias das religiões, enfim, está dizendo que Deus não existe e que todas as comunicações que eles fizeram nunca foi com uma divindade, sempre foi com esse aspecto total de si mesmo. Não é isso que eu estou querendo afirmar, é apenas uma hipótese, uma possibilidade. E assim como eu não estou querendo desqualificar uma visão que, se por acaso alguém não crê na existência de Deus, nesse sentido de que eu estou querendo fixar que alguma ideia de que Deus, na verdade, somos nós mesmos, não é isso. Então eu estou dissociando bem essas duas imagens, Deus e imagem de Deus. Então essa imagem de Deus é interessante, eu acho, que quando a gente toma consciência desse aspecto, dessa nossa própria capacidade de quem sabe, ter um poder maior informacional, às vezes de cálculo, de capacidade de processamento mesmo de raciocínio, que às vezes o nosso consciente não alcança, é interessante a gente notar que pode ser que o nosso próprio inconsciente tenha essa capacidade de resolver problemas. Então, essa explicação que eu queria trazer a respeito dessa hipótese, dessa teoria que o Jung traz a respeito do que seria, de como a humanidade sempre se relacionou com essa ideia de Deus, se quem sabe, se no mínimo em muitos desses casos, né? Porque cientificamente ali o Jung não se propôs a nem a negar e nem a afirmar a existência de Deus, mas de levantar a hipótese de que no mínimo em muitos desses casos históricos aí, ou até pessoais, indivíduos que ele até acabou tendo esse tipo de relacionamento, de contato, ele viu pessoas contando essa história assim até na sua carreira ali como psicólogo. Então, mesmo na história de um indivíduo, quanto na história de toda a coletividade, da humanidade inteira, é uma ideia interessante de se pensar. Se quando a gente pensa em se conectar com Deus, na verdade não é se conectar consigo mesmo, com esse aspecto total da nossa natureza. Então essa reflexão que eu queria trazer, acho que é sempre interessante,
como eu frisei ao longo da explicação, são hipóteses, são teorias, mas ainda que sejam hipóteses, que independente se venham a não ser comprovadas de alguma forma, é interessante a gente fazer esse raciocínio, refletir, trazer essa reflexão sobre si mesmo, numa ideia de tentar se entender um pouco mais e abrir essas nossas potencialidades. Enfim, sempre acho que vai ser interessante essa expansão de consciência num sentido até interior, né? Você expandir essa consciência para dentro de si mesmo, numa ideia de tentar se entender melhor. Então, era essa reflexão que eu queria trazer nesse vídeo. Espero, é um tema um pouco complicado, não é tão simples de descrever e de explicar, então eu fico aberto aí se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma sugestão para um vídeo futuro, enfim, se alguém quiser trocar uma ideia no direct, seja nos comentários, é sempre legal interagir com o pessoal. Então, seria isso. Até mais.